Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Diabetes Tem Solução, do tratamento à reversão, com base nos princípios da nutrição funcional no diabetes. E é com imenso prazer e uma grande alegria que nós vamos falar hoje nessa aula especificamente sobre alimentos funcionais no diabetes. Né? A gente vai fazer aqui agora uma imersão no impacto que os alimentos funcionais, que os compostos bioativos, que os fitoquímicos têm e apresentam com embasamento científico na resposta glicêmica, no controle da glicemia e na qualidade de vida do paciente diabético, né? Ou de pacientes com resistência à insulina também, pacientes pré-diabéticos. Então, vamos lá, nós vamos começar essa aula falando sobre a definição do alimento funcional, né? Então, o que é um alimento funcional? Alimento funcional, então, pessoal, é todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual, ou seja, alimentação do dia a dia, do hábito diário, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos e também, né, e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica, né? Então, ou seja, alimento funcional, eles estão intimamente relacionados tanto com papel metabólico quanto com papel fisiológico, que um nutriente, como as fibras, por exemplo, ou um não nutriente, como o licopeno, né, um composto bioativo, tem no crescimento, apresenta tanto no crescimento, no desenvolvimento ou na manutenção né, do próprio organismo. Só é importante, né, pessoal, eu falar aqui também que um alimento funcional é diferente de nutrição funcional ou de medicina funcional, né? Aqui nós temos a definição de um alimento funcional, já a nutrição funcional e a medicina funcional são áreas da nutrição e da medicina que buscam estudar, né, que visa estudar o todo do organismo do paciente, estudar e entender a causa da doença ou a causa dos problemas de saúde, dos sintomas do dia a dia e trabalhar através da alimentação, dos hábitos de vida, de suplementação, caso necessário, para corrigir os desequilíbrios que o organismo apresenta e está apresentando, né? De uma forma bem resumida, só para a gente relembrar aqui. Então, aqui nós temos a definição do alimento funcional. E quando que iniciou, né? Quando que se deu início a essa ideia de um alimento ser considerado funcional? Então, eu trouxe aqui para você que essa ideia deu-se início deu a ideia de a função do alimento ir além da ação natural de nutrir o corpo surgiu em 1920, quando foi adicionado iodo ao sal para combater o bócio endêmico, né? Então foi quando percebeu-se que os alimentos vão muito além de simplesmente ou de somente suprir as necessidades energéticas do próprio corpo, né? Como com o consumo dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. E começou-se a perceber então que tanto os micronutrientes e compostos bioativos têm impacto direto na bioquímica e no funcionamento do organismo como um todo, como por exemplo o iodo, né, que a deficiência tem relação direta com a questão do bócio endêmico. E o termo alimentos funcionais, pessoal, foi primeiramente introduzido no Japão, tá? Lá em meados dos anos 80. E a Administração de Alimentos e Drogas, né, nos Estados Unidos, classificou então os alimentos funcionais em 5 categorias: em alimento, em suplementos alimentares, em alimento para uso dietéticos especiais, em alimento medicamento ou em drogas. E aqui no Brasil, né, quem é responsável por regulamentar toda essa questão de um alimento ser funcional é a Anvisa. Em 2009, eles publicaram, né, alguns alimentos que são considerados funcionais, como as fibras alimentares, como a inulina, frutoligosacarídeo, polidextrose e as beta-glucanas também, luteína, fitoesteróis, zeaxantina, probióticos, quitosana, licopeno, proteína de soja, polióis,
xilitol, manitol e sorbitol, ácidos graxos ômega 3. Veio aqui na minha mente, na minha cabeça agora, pessoal, só para ressaltar em relação à questão da nutrição funcional e medicina funcional que eu estava falando, né? Que, para complementar, isso eu já falei em alguma outra aula também, que alimentos funcionais, né, eles mostram, assim, a gente tem aí vários estudos que mostram os benefícios, né, o impacto que tem na saúde como um todo, na funcionalidade do organismo, né, nas nossas células, enfim. Só que um alimento pode ser funcional para mim e não ser funcional para você, né? É aí que entra também a questão da nutrição e da medicina funcional. Porque, por exemplo, se um paciente apresenta intolerância, alergia ou alguma doença em que aquele alimento, mesmo que seja considerado um alimento funcional, traga problema para aquele paciente, para a doença dele ou para o sintoma do dia a dia dele, para aquele paciente aquele alimento já passa a não ser um alimento funcional. Um exemplo bem simples são as alergias alimentares, alergia tardia, né? Como, por exemplo, o paciente pode ser intolerante, apresentar uma alergia tardia, ou não tardia também, uma alergia imediata, a um alimento funcional, né? Como um tomate, que é rico em licopeno, né? Um composto bioativo aí importantíssimo para o organismo, mas se o paciente ele tem algum problema, alguma reação com o consumo do tomate, aquele alimento já passa a não ser um alimento funcional para aquele paciente especificamente, né? Vamos falar um pouco mais, pessoal, aqui sobre o estresse oxidativo, né? Que eu comentei um pouco na última aula também. Então, o que é, né, o estresse oxidativo? A marca, pessoal, a marca, isso a gente precisa gravar bem. A marca do estresse oxidativo é o aumento da produção de radicais livres das espécies reativas de oxigênio, mais especificamente, em quantidades que excedem as defesas antioxidantes do nosso corpo, do nosso organismo, né? Seja antioxidantes endógenos, ou seja, que o próprio corpo produz, como sódio, superóxido dismutase, catalase, glutationa, ou de antioxidantes provenientes da alimentação, né, da dieta, dos alimentos. Então, quando tem alta produção de radicais livres, alta produção de espécies reativas de oxigênio e baixa defesa antioxidante, o nosso paciente vai ter aí o estresse, vai ocorrer no nosso paciente o estresse oxidativo, né? E é importante a gente falar, mais uma vez aqui, que o excesso de glicose, quanto mais glicose tem na corrente sanguínea, mais radicais livres, mais espécies reativas de oxigênio sendo formada ali. Por quê? Porque nós precisamos do oxigênio para queimar essa glicose, né? De forma grosso modo falando, para queimar essa glicose, para oxidar essa glicose, né? Então, quanto mais glicose, mais radicais livres, mais produção de espécies reativas de oxigênio também. Então, essas espécies de oxigênio, né, que se formam durante o metabolismo da glicose, levam também à oxidação dos nossos lipídios, das proteínas e dos ácidos nucleicos. Então, oxidação, por exemplo, do LDL, inclusive do HDL também, dos lipídios que vai encontrando pela frente aí no corpo, das proteínas, como as enzimas, como hormônios, ácidos nucleicos no DNA, no caso, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Que eu sempre falo para o paciente também. Glicose alta na corrente sanguínea é como se fosse pegar açúcar, colocar numa panela, ligar o fogo, pode ser fogo mínimo, e o que vai acontecer com aquele açúcar? O açúcar vai derreter, né? O açúcar vai melar, vai caramelizar. E glicose alta dentro do corpo é mais ou menos assim que funciona. Onde a glicose vai passando, ela vai caramelizando, ela vai melando. Então, vai caramelizando, vai melando as células, as estruturas proteicas, né? O colágeno das artérias, colágeno do coração, colágeno dos rins, vai caramelizando o DNA, né? Vai caramelizando os lipídios do corpo, o que for encontrando pela frente, né? Porque a glicose ela vai para o corpo como um todo. Então,
esse que é um grande problema, né? Porque isso também vai levar ao quê? Vai levar ao aumento de produção de citocinas inflamatórias. Então, nosso paciente vai o quê? Inflamando com tudo isso, né? Quanto mais espécies reativas de oxigênio sendo formado, quanto mais radicais livres, né? Mais produção também de citocinas inflamatórias, inclusive do NF-κ-beta, tá? Essa grande produção de radicais livres ativa o NF-κ-beta, né? Que é o NF-κ-beta é um regulador, ele atua como regulador dentro do núcleo da nossa célula. E a ativação do NF-κ-beta intensifica ainda mais as respostas inflamatórias, resultando no quê? Na produção de mais radicais livres ainda, né? E podendo levar, inclusive, à morte da célula beta, apoptose celular, especificamente da célula beta. E com tudo isso, levando ao quê? Complicações do nosso paciente diabético. Tá? Só para a gente lembrar, né, pessoal, que o diabético tipo 1, ele naturalmente vai ser mais inflamado, né, devido à presença dos autoanticorpos, né? E essa produção de citocinas inflamatórias que automaticamente o diabético tipo 1 tem, devido à questão do sistema imunológico, a presença dos autoanticorpos, né? Isso é algo, vamos dizer assim, mais natural do próprio corpo do nosso paciente diabético. Por isso que a gente trabalhar com as estratégias para combater as citocinas inflamatórias é algo fundamental. Já o diabético tipo 2, né, se a gente for ver um paciente que ainda não é diabético tipo 2, mas ele está produzindo, ele tem alta produção de citocinas inflamatórias, essas citocinas inflamatórias automaticamente também ativam o NF-κ-beta, né? Sendo que NF-κ-beta pode levar à morte das células beta. Então, às vezes, o paciente pode desenvolver diabetes tipo 2, por exemplo, por aumento de citocinas inflamatórias, né? Por alta produção de radicais livres no corpo, por deficiência das enzimas antioxidantes ou dos antioxidantes provenientes da dieta, né, que vão promover toda uma cascata que leva um paciente a ser inflamado, levando à inflamação das células beta, inclusive morte celular também, podendo levar ao diabetes tipo 2, né? Então, entender esse processo é fundamental mesmo. E aqui então nós vamos falar um pouco sobre o resveratrol, esse polifenol maravilhoso. Eu trouxe aqui para você um reviews, né, com vários artigos analisados em relação à questão do resveratrol e a sua ação na melhora da resposta glicêmica, no metabolismo da glicose em pacientes diabéticos. Então, o resveratrol, ele é o polifenol encontrado, né? Ele é um polifenol naturalmente encontrado, principalmente nas cascas das uvas, principalmente uva roxa, no vinho tinto, nas frutas com coloração vermelha, vermelho escuro, no amendoim, como eu citei, naquela pele que reveste o amendoim, aquela pele com coloração vermelha escura também indo para o roxo, e algumas plantas medicinais também contêm resveratrol. Existe uma planta típica japonesa que também contém um bom teor de resveratrol, inclusive essa planta tem muitos estudos relacionados com ela em relação a resveratrol. Eu trouxe o nome dela, o nome científico dela está aqui, tá? Aqui para você. E o resveratrol, então, tem efeitos benéficos, né? Tem muitos estudos que se mostrando que o resveratrol possui benefícios no metabolismo da glicose, além da função vascular também, e também possui respostas, né? Melhora nas respostas anti-inflamatórias, aumento de citocinas anti-inflamatórias, redução de citocinas inflamatórias e também o potencial antioxidante que exerce no nosso organismo, né? E o resveratrol também ativa a AMPK, a proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, o que é ótimo para a glicose, né? Uma vez que a AMPK
ativa também a proteína transportadora de glicose GLUT4, faz com que o GLUT4 entre em ação. E também pode exercer efeito, resveratrol também pode exercer efeito redutor da glicose pela modulação da atividade do hormônio incretínico GLP-1, né? Modulando aí o GLP-1, melhorando consequentemente a secreção de insulina. E olha só que interessante, pessoal, nós sabemos disso também, que a primeira identificação do resveratrol, você sabe quando é que foi? Foi em meados da década de 40. E o resveratrol, ele se faz presente nas formulações já há muitos anos, né? Muito tempo se faz presente nas formulações de medicina tradicional chinesa e ayurvédica também. E normalmente eles prescrevem para infecções fúngicas, para doenças cardiovasculares, para distúrbios gastrointestinais, para o diabetes também e para processos inflamatórios. E aqui eu te trouxe, então, esse reviews, né, que é o reviews que eu estava falando, esse artigo de revisão que eu estava falando quando a gente deu início aqui a parte do resveratrol. Então, eu trouxe aqui o artigo para nós vermos o potencial, né, o efeito do resveratrol, desse polifenol, na resposta glicêmica de pacientes diabéticos, na melhora também do perfil de hemoglobina glicada e de parâmetros metabólicos. Então, aqui nós vemos, por exemplo, que 62 diabéticos tipo 2, em tratamento com hipoglicemia antioral e 250 miligramas de resveratrol por 3 meses, promoveu melhora da hemoglobina glicada e também do colesterol total a partir da linha de base. Ou seja, a partir do momento que foi começado a utilizar o resveratrol. Homens diabéticos tipo 2 não tratados com insulina, ou seja, insulino independente, no total 19 homens diabéticos tipo 2, com 10 miligramas por dia de resveratrol por 4 semanas, promoveu melhora da sensibilidade à insulina pelo HOMA-IR a partir da linha de base também. Só que daí já nesse estudo, alterações da glicemia de jejum ou da hemoglobina glicada não foram relatadas, tá? Só foi relatado mais especificamente realmente em relação à questão da sensibilidade à insulina através do HOMA-IR. Promoveu melhoras, né, na sensibilidade da insulina. E melhorias também na sensibilidade à insulina e da glicemia pós-prandial também foi relatado em idosos com idade média aí de 72 anos e IMC médio 29, em 10 idosos com intolerância à glicose, tratados com doses de resveratrol em torno de 1 a 2 gramas por dia por 4 semanas. Nesses adultos idosos, promoveu melhoras tanto na sensibilidade à insulina, quanto também melhoras na resposta da glicemia, resposta glicêmica pós-prandial. E também em um dos maiores estudos já feitos, já realizado em relação a resveratrol, com pacientes diabéticos tipo 2. Nesse estudo, 214 homens diabéticos tipo 2 receberam 2,5 gramas ou 5 gramas por dia de uma substância, de uma preparação com alta biodisponibilidade de resveratrol por 4 semanas. Os níveis de glicose de jejum e pós-prandial foram reduzidos significativamente com a dose de 5 gramas desse tipo de preparação, em comparação com placebo. E houve uma tendência à diminuição também nos níveis de insulina pós-prandial. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa, né, da farinha de casca de uva orgânica, né, visto que a casca da uva é a parte da uva ainda que mais contém resveratrol. Então, isso aqui, por exemplo, a gente pode prescrever no plano alimentar do nosso paciente ou orientar o nosso paciente, o indivíduo, a polvilhar na comida, num alimento, né? Ou vai fazer algum tipo de smoothie, uma vitamina, pode estar adicionando junto também. Porque nós já temos que lembrar que a uva, por exemplo, né? Nós já temos que cuidar em relação tanto com a questão do índice glicêmico do nosso paciente e também dos carboidratos, né? Então, eu vejo assim, eu percebo que a maior parte dos pacientes, isso mais principalmente diabéticos tipo 1, que consomem a uva em si, a glicemia acaba aumentando bastante, né? Se consumir pouco,
não aumenta tanto. Agora, se consumir, já às vezes um cacho, uma quantidade maior, né? Ou aquela uva onde os bagos da uva são maiores, né? Consumir às vezes uma porção daquilo ali, que uma porção em torno de 10 bagos, a glicemia já acaba aumentando bastante. Então, a uva é um alimento maravilhoso, só nós temos que cuidar já em relação à questão da resposta glicêmica do nosso paciente. E aqui nós temos então os processos, né, relacionados aí com o consumo e com a utilização do resveratrol. Então nós vemos aqui, né, que o resveratrol ativa a sirtuína 1. Uma vez ativada a sirtuína 1, nós temos ativação de AMPK, de proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, ativando consequentemente PGC1-alfa, né, que é o coativador 1-alfa do receptor gama ativado por proliferador peroxisomo. Ativando o PGC1-alfa, nós temos também ativação de NRF1, que consequentemente vai levar à biogênese mitocondrial e também colocar em ação a proteína transportadora de glicose GLUT4, fazendo o quê? Absorção de glicose, né? Aí nós temos também aqui que o resveratrol, através da ativação de sirtuína 1, ativando sirtuína 1, nós também temos ativação da P53, que tem relação direta com envelhecimento, com maior sobrevivência de vida, com maior expectativa de vida, que tem relação também com prevenção de morte celular, com apoptose. Aí nós temos também a ativação de NRF2. Aí nós temos também aqui que o resveratrol, né, faz a modulação de GLP-1. Modulando GLP-1, nós também temos uma melhora da sensibilidade aí, nós temos uma melhora da secreção, na realidade, da insulina, tá? O resveratrol também vai ativar óxido nítrico endotelial sintetase, né, a enzima aí que vai fazer a produção de óxido nítrico, aumentando a produção de óxido nítrico, nós vamos ter o quê? Vasodilatação. Tendo vasodilatação, nós vamos ter o que também? Nós vamos ter mais oxigenação da célula, mais oxigenação e também melhor captação de glicose nas células também, consequentemente. E aqui eu trouxe para você, então, mais esse artigo também, que nos traz essa figura ilustrativa em relação à utilização do transresveratrol e as diversas modulações que ele acaba fazendo e realizando no nosso organismo, como especificamente também no diabetes, né? Transresveratrol ativa aqui proteínas quinases, como o fosfoinositidil 3 quinase, né? Que temos aqui também o fosfoinositidil 3 quinase, ele é um mediador chave da sinalização, já falei outras vezes ao longo do curso também, que ele é um mediador chave da sinalização metabólica acionada pelos receptores de insulina, né? O fosfoinositidil 3 quinase ativa aqui a proteína quinase B, que vai ativar consequentemente o GLUT4, fazendo com que o GLUT4 entre em ação para que ocorra a absorção de glicose de forma independente do receptor de insulina e da insulina. Então, o transresveratrol, o resveratrol, ativa o fosfoinositidil 3 quinase, tá? Como também o resveratrol ativa a proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, né? Que ela também leva a proteína transportadora de glicose GLUT4 a entrar em ação. Aqui eu trouxe esse estudo muito interessante, um artigo que eu gosto muito, um estudo que eu gosto muito, onde eles examinaram os efeitos, pessoal, da suplementação de mirtilo, né? Visto que o mirtilo também possui um alto teor de antioxidantes, de resveratrol também, visto que possui mais essa coloração roxa e antocianidinas também. Então, eles examinaram os efeitos da suplementação de mirtilo em 48 indivíduos com síndrome metabólica, peroxidação lipídica e inflamação. Lembrando que a síndrome metabólica é um conjunto de fatores que envolve a presença de obesidade, principalmente acúmulo de gordura visceral, de hipertensão, dislipidemia e glicose quando acima, segundo a Organização Mundial de Saúde, acima igual de 110. A peroxidação lipídica, pessoal, ela é um indicador aí
de oxidação dos lipídios no organismo, né? Então, eles examinaram os efeitos, como eu falei, da suplementação de mirtilo em 48 indivíduos com síndrome metabólica, peroxidação lipídica e inflamação. E esses indivíduos, então, eles consumiram, pessoal, bebida com mirtilo liofilizado, 50 gramas de mirtilos liofilizados, que iria equivaler a aproximadamente 350 gramas de mirtilos frescos por dia, por 8 semanas em um estudo controlado randomizado. E as diminuições, a redução da pressão arterial, tanto sistólica e diastólica, foram maiores no grupo suplementado com mirtilo, redução de 6% e de 4% respectivamente, comparando ali sistólica, depois logo em seguida diastólica, do que no grupo controle. Os controles tiveram redução de 1,5% e 1,2% na sistólica e na diastólica. As reduções nas concentrações plasmáticas de LDL oxidado e malondialdeído foram maiores no grupo com a utilização do mirtilo, redução de 28% no LDL oxidado e 17% de redução no malondialdeído, comparado com 9%, tanto no LDL oxidado quanto no malondialdeído no grupo controle, tá? Então, só para a gente ver aqui, o malondialdeído, pessoal, ele é um indicador de peroxidação lipídica, tá? De oxidação de lipídios. E essa peroxidação lipídica, oxidação de lipídios, pode vir também da autooxidação da glicose. Lembrando que eu falei que a autooxidação da glicose, naquele paciente que normalmente tem a glicemia mais elevada, ele vai estar mais oxidado, mais autooxidado, e ele vai podendo levar à oxidação dos lipídios, das proteínas, né, inclusive do próprio DNA também. E, inclusive, o malondialdeído pode ser realizado exame, tá? A gente pode solicitar exame de malondialdeído para verificação de peroxidação lipídica e também de indicativo de estresse oxidativo do nosso paciente. É só a gente solicitar o MDA, malondialdeído, né? E vai nos mostrar esse indicador aí de peroxidação lipídica, tá bom? E esse estudo, então, nos mostra que o mirtilo possui efeito cardioprotetor, diminuição da pressão arterial, da LDL oxidada e também da peroxidação lipídica, né? Melhorando aí os perfis aí de oxidação lipídica também. Aí nós temos aqui a presença dos componentes fenólicos do mirtilo, isso em 50 gramas. Veja bem a quantidade em miligramas de compostos fenólicos, 1.624, nessas 50 gramas aí de mirtilo liofilizado, 1.624 miligramas de compostos fenólicos e 742 miligramas de antocianinas. E aqui nós vemos, né, a redução de alguns parâmetros metabólicos do grupo que utilizou o mirtilo e grupo controle. Nós podemos ver que as moléculas de adesão celular solúveis 1 tiveram uma redução, promoveu uma redução à utilização do mirtilo, já o grupo controle nenhuma redução, já as moléculas de adesão celular vascular 1 também, a utilização do mirtilo liofilizado promoveu uma redução, já o grupo controle não houve nenhuma diferença aí nos valores. LDL oxidada, veja bem a redução da oxidação do LDL no grupo que utilizou o mirtilo liofilizado e o grupo controle. Então, a gente pode ver aqui uma diferença bem significante. E também a redução do MDA, do malondialdeído, de 0,2 para 0,1, né? Mas, assim, o que mais me chamou a atenção ainda foi essa redução do LDL oxidado, né? Isso a gente tem que estender também para pacientes diabéticos, visto que a hiperglicemia leva à oxidação dos lipídios no organismo também, e de outros, claro, de outras substâncias
inclusive como as proteínas, como eu já citei aqui. Então, a gente trabalhar com essas estratégias é muito importante para prevenção de problemas futuros. Claro que nós temos que orientar nosso paciente a fazer toda a modificação de estilo de vida para não ter as hiperglicemias, né? Mas, visto que automaticamente um paciente diabético, principalmente diabético tipo 1, né? Mas um paciente diabético, normalmente ele por si só, naturalmente, já vai ser um paciente mais inflamado, né? Nós já temos que pensar estratégias assim para que ele não venha ter problemas no futuro, problemas inflamatórios, né? Como retinopatia diabética e problemas inflamatórios como um todo. E aqui eu montei então para você também essa tabela com os alimentos mais ricos em resveratrol. Isso aqui em quantidade por porção, tá? Então isso é importantíssimo a gente saber também, os alimentos que mais contêm resveratrol, os alimentos que menos contêm resveratrol, dentro dos que contêm resveratrol, né? Então o vinho tinto, ele pode variar, dependendo do vinho, em torno de 0,015 a 2,15 miligramas em 150 ml de vinho tinto. Já o suco de uva integral, 1,25 miligrama em 150 ml de suco. Já, olha só, a casca da uva, por isso que nos slides anteriores eu coloquei aquela substância, aquele composto da casca da uva como uma estratégia para adicionar nas preparações dos alimentos do dia a dia. A casca da uva, ela contém de 5 a 10 miligramas de resveratrol em 100 gramas, tá? Agora veja bem o morango congelado. Morango congelado, ele também tem alto teor de resveratrol. 1,25 miligramas em 150 gramas de morango congelado. A groselha congelada, 1,5 miligramas em 100 gramas de groselha congelada. E o cranberry congelado contém quase 2 miligramas em 100 gramas de cranberry congelado. Tá? Então aqui a gente vai vendo aquela planta, né, que eu citei antes também. Essa planta contém em 100 gramas da planta de 181 a 350 miligramas de resveratrol. Só também lembrando, né, aqui eu coloquei a observação uva, cuidar do índice glicêmico, visto que tem um índice glicêmico mais alto, né? Então aí nós temos que cuidar da resposta também da glicemia pós-prandial do nosso paciente. E eu gosto muito de utilizar na alimentação do paciente no dia a dia o morango, o mirtilo, né? Sempre ir variando também, isso é importante, né? Um dia utiliza o morango, outro dia utiliza mirtilo, né? Então vai as amoras também, gosto de utilizar bastante. Tem pacientes que amam bater elas congeladas com um leite de castanha, com leite de amêndoa, tem gente que come puro. Aí você vai avaliar a situação de cada paciente, né? O morango, inclusive, pessoal, sabe o que é muito importante também? Consumir com a folha, com aquela folhinha verde que nós tiramos e jogamos fora, né? Ali tem alta presença também de fitoquímicos, tá? E só para complementar também, pessoal, que é importante eu ressaltar aqui, que a quercetina, que se faz presente principalmente na maçã, ela potencializa a absorção do resveratrol, tá? Isso é importante a gente saber também. E também é interessante, assim, né, que nós como nutricionistas, médicos, profissionais da área da saúde, farmacêuticos, né, que nós lidamos com a saúde, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, nós começamos sempre na gente primeiro, né? Então, quando eu vou consumir, por exemplo, uma maçã, eu, além do sabor maravilhoso que ela possui, né? E de a gente saber que é saudável e entender que o nosso corpo precisa do alimento, mas no momento que eu estou consumindo, já vem na cabeça, na mente, né? Eu estou consumindo quercetina, né? Que vai ajudar aí no aumento da produção da glutationa reduzida no meu organismo, que é a glutationa antioxidante master, a glutationa reduzida. A quercetina, ela vai potencializar a absorção de resveratrol, né? Então, se eu colocar, às vezes, um pedacinho só de maçã, porque aí nós temos que ver a quantidade
devido à questão da glicemia, né? Então, como eu sou diabética tipo 1, então, às vezes eu coloco um pedaço da maçã juntamente com uma amora ou com um mirtilo, né? Então, para potencializar a absorção do resveratrol. Então, a gente já começa a ter esse entendimento. E quando a gente, além de cuidar da alimentação das pessoas, a gente cuida da nossa também primeiro, claro, né? Então, a gente pensa, a gente vive e pensa no alimento praticamente 24 horas por dia. Então, o resveratrol, pessoal, ele possui índice ORAC altíssimo, né, de 12.700, isso testado in vitro, né, esses testes normalmente são realizados in vitro, e para quem não sabe, o índice ORAC, ele é um indicativo ele é um número indicativo do potencial antioxidante que o alimento possui. Quanto maior o índice ORAC, maior a capacidade do alimento em neutralizar radicais livres, tá? Inclusive, um plano alimentar, por exemplo, uma alimentação do dia a dia, precisa ter no mínimo 5.000. Esse índice ORAC precisa ser no mínimo de 5.000. Isso para o dia a dia, para pessoas saudáveis, né? No geral, se um paciente já é diabético, já tem, apresenta dislipidemia, marcadores inflamatórios, né, está mais inflamado, 5.000 no mínimo, né, tem que ser de 5.000 para muito mais, tá? Então, quanto maior o índice ORAC, maior a capacidade antioxidante que o alimento possui, ou a alimentação do dia possui também, né? E maior capacidade de neutralizar radicais livres, tá? Também, o que eu posso falar aqui também, é que aquele programa que também eu utilizo muito para fazer cálculos dos planos alimentares dos pacientes, que é o NutriDieta, esse programa, ele também faz o cálculo do ORAC da alimentação do dia. Muito interessante isso também. Mas o que eu posso falar? Posso falar também de gestantes, né? Gestantes, pessoal, gestantes, nós temos que ter um cuidado um pouco maior com a presença de alimentos com teor de antioxidantes, com potencial antioxidante muito alto no final da gestação, tá? Principalmente ali no último mês, nos últimos 2 meses, tá? Não que não é para colocar na alimentação ou prescrever o alimento, não. Nós só temos que cuidar com a quantidade, tá? Por quê? Porque os alimentos antioxidantes, nós sabemos que eles combatem o envelhecimento precoce, né? Que eles combatem o envelhecimento celular, previnem o envelhecimento das células como um todo, tá? Só que daí na gestação já muda um pouco por quê? Porque nós sabemos que tudo que consumimos, tudo que a mulher gestante consome, tudo emite informação para as células do bebê, né? Então, a alta presença de um consumo muito elevado de antioxidantes no final da gestação, o que nós temos que raciocinar? No final da gravidez, o bebê, ele precisa envelhecer para nascer. Então, se a gente coloca muito alimento com capacidade antioxidante muito alta, em excesso no final da gravidez, a gente pode intervir nesse processo e pode dar algum problema, pode vir dar algum problema também no bebê. Então, só cuidar, também ficar um pouco atento em relação a isso. Não que não é para ter alimentos com potencial antioxidante. Nós temos só que cuidar com a quantidade de alimentos que nós estamos colocando, prescrevendo, né? E a proporção também desses alimentos, a quantidade e a frequência de consumo também, né? Quantas vezes come no dia, às vezes vai consumir mirtilo o dia todo, também não, né? Mas uma vez no dia, com moderação, já é outra situação, tá? Ou consumir uvas o dia inteiro, né? Aí é uma situação. Outra situação é consumir um punhadinho de uva uma vez no dia, né? Então já é uma outra situação. E aqui eu trouxe então para você a suplementação de resveratrol, né? Caso você ache interessante, caso você ache necessário.
suplementar o seu paciente, fazer a suplementação, como é que se suplementa, tá? Então, a gente vai colocar na receita, a gente pode prescrever, o ideal é até 50 miligramas de resveratrol por dia, tá bom? Então, a gente coloca resveratrol, 99% trans resveratrol, 25 miligramas, utilizar uma dose 2 vezes ao dia. E as contraindicações para uso de resveratrol seria para gestantes, para lactantes, para pacientes que fazem uso de anticoagulantes e também pacientes com câncer de mama induzido por estrógeno, né? Visto que o resveratrol tem ação também semelhante ao estrogênio no organismo. Então, só ter cuidado e cautela em relação a isso, tá? E nesse momento eu quero dar uma pausa na aula. Por isso que eu abri a tela inteira, para poder olhar nos teus olhos e poder continuar compartilhando um pouco mais desse conhecimento muito valioso. E aproveitando, eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui, porque muitos acabam desistindo no meio do caminho. Mas tudo bem, esse material ele é exclusivo para aqueles que têm propósito de vida assim como você. Eu também não posso deixar de agradecer as centenas de mensagens que chegaram e continuam chegando até mim. E por você estar se dando a oportunidade de ter mais conhecimento sobre como clinicar de forma única e extraordinária pacientes com resistência à insulina, pacientes com pré-diabetes, pacientes com diabetes tipo 1, pacientes com diabetes tipo 2, pacientes com diabetes na gestação e problemas de saúde e doenças associadas ao diabetes. Atualmente, o diabetes atinge cerca de 16 milhões de brasileiros e mais de 400 milhões de diabéticos no mundo, fazendo do Brasil o 4º país em prevalência da doença. Se você é inteligente, e eu sei que você é, eu tenho certeza que você tirou grande proveito dessas 3 aulas. E você já pode aplicar todo esse conhecimento nas suas consultas ou na sua carreira. Agora, se você quer dar um passo além, um salto, você precisa se comprometer. Você precisa entrar numa zona de desconforto e ir além dos demais. Lembra da nossa primeira aula? Então, nela eu fiz um breve relato da minha história de vida como diabética tipo 1 e como eu transformei a minha dor a favor da minha vida e da minha carreira. Isso fez de mim uma nutricionista requisitada em toda a minha região e atualmente atingindo aí todo o Brasil, sem horários, com a agenda lotada todo santo mês. E você também deve se recordar da mastopatia diabética que surgiu na minha vida lá em meados de 2015, tentando me parar, não é? Mas com a ajuda de Deus e com o auxílio do meu colega e amigo Gabriel de Carvalho, que é introdutor da nutrição funcional no Brasil, eu voltei mais forte do que nunca e dei início naquilo que chamo de diabetes tem solução, ou nutrição funcional e exames laboratoriais no diabetes, que hoje tem sido considerado por muitos profissionais da área da saúde o maior curso de diabetes da América Latina. Mas agora chegou a sua hora de arregaçar as mangas e mostrar o porquê você veio ao mundo. Desaflorar o seu propósito de vida e de carreira também. E de mudar a sua história. Parar de ser um bom profissional e se tornar um excelente profissional. De arrancar risos, choros de alegria dos seus pacientes que vão se apaixonar pelo seu modelo e conduta de consulta. Mas preste atenção nisso. Esse material é único
e que não existe em nenhum outro lugar do mundo. O que estou te entregando nessa semana não representa nem 1% daquilo que eu ainda tenho para você. É isso mesmo que você ouviu. Eu ainda tenho 99% de conteúdo para te entregar. Toda a minha dor, os meus estudos, os meus erros e meus acertos, eu vou te ensinar. Você vai ter total segurança nos seus atendimentos. Mas calma, porque eu já passei por todos esses caminhos e eu sei exatamente como que é. O meu objetivo é fazer de você um profissional referenciado. Preste atenção que eu quero te dar um aviso muito importante. Esse workshop ele vai sair do ar nos próximos dias, então eu sugiro fortemente que você assista essas aulas novamente e faça um resumo detalhado delas. E coloque em prática cada tema abordado aqui. Um dos segredos dos grandes profissionais é aprender, fazer e repetir. É aprender, fazer e repetir. Esse é um momento mágico para mim, muito especial. Eu quero te convidar para ser o meu aluno e fazer parte da maior comunidade de profissionais da área da saúde. Eu vou pegar nas suas mãos e te acompanhar no passo a passo que fará de você um profissional desejado por seus pacientes e fará de você um profissional acima da média. Me permita que eu explique a você de forma detalhada como que funciona o curso. Ele é composto por 22 módulos, 43 aulas e mais de 35 horas de curso, com um certificado que você vai receber assim que você concluir todas as aulas. Você vai ter uma área exclusiva de aluno com seu login e sua senha para ter acesso durante 2 anos de qualquer lugar do mundo, poder assistir no conforto da sua casa ou do seu trabalho, precisando apenas ter acesso à internet. O curso ele é 100% online e acesso imediato no ato da compra, da inscrição do curso. Como o curso ele é gravado, eu e a minha equipe vamos te acompanhar no WhatsApp também. E nesse tempo, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, composto por profissionais incríveis, maravilhosos e altamente gabaritados a te guiar no que for necessário, para você aprender e ter segurança e entregar resultados sólidos em atendimentos aos seus pacientes com diabetes e diversos problemas de saúde também. Então, as inscrições abrem na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Mas por você fazer parte da minha lista VIP, você já pode ter acesso ao curso agora mesmo. Basta clicar no botão abaixo aqui desse vídeo e você já terá acesso imediato às primeiras aulas do curso e acesso também ao grupo de WhatsApp imediatamente. Com esse método único, não tem como você não se destacar em sua carreira. Pois, como eu falei, na medida que você for fazendo o curso, eu vou estar te acompanhando diariamente. E para ficar ainda mais fácil essa decisão para você, eu vou te dar 30 dias de acesso, uma garantia na sua compra. Isso mesmo que você ouviu. Você entra no curso, você assiste mais de 50% das aulas e se você não gostar do meu método, eu te devolvo 100% do seu dinheiro investido no curso. A minha função aqui é te deixar bem seguro da sua decisão em se tornar um expert e profissional referenciado em nutrição funcional e exames laboratoriais no diabetes. Mas espere que ainda tem mais. Se você entrar no curso hoje mesmo, você não apenas receberá todo o curso Nutrição Funcional e Exames Laboratoriais no Diabetes com um certificado de 35 horas. Eu ainda vou te dar 4 bônus. O acesso ao meu grupo de WhatsApp, acesso imediato, o grupo secreto do Facebook, o meu e-book,
com receitas desenvolvidas e testadas por mim, onde nós conseguimos estabilizar a glicemia com essas receitas, sem a utilização de insulina ultra rápida, mantendo a glicemia controlada e estabilizada, e mais 3 lives, também 3 lives aulas comigo. E você também deve estar se perguntando, qual o valor do curso? O valor de tudo que você está recebendo poderia ser muito maior do que R$3.000. Porém, você vai receber todo o curso com os bônus por uma oferta irresistível em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, pelo valor de apenas R$497. Isso mesmo que você ouviu, apenas R$497. Muitos me perguntam se eu estou louca por tudo que é oferecido no curso, com embasamento científico, referenciado, além dos 12 anos de prática clínica em atendimentos a pacientes diabéticos e todo também a minha história de vida e a expertise que eu tenho com a doença. Mas o que eu quero, o meu objetivo é que você possa realmente entrar no curso, aprender, estudar, se aprofundar, mudar a vida das pessoas, entregar o melhor para o seu paciente, impactar a vida dele e ele te agradecer eternamente por você tê-lo ajudado. E além do mais, você pode parcelar no cartão em até 12 vezes ou à vista no boleto bancário. Isso mesmo que você ouviu. Lembrando que na próxima turma o valor do curso volta para o valor normal dele. Então não perca essa grande oportunidade, essa oportunidade única. Clique no botão aqui abaixo desse vídeo e comece a trilhar hoje mesmo o caminho para o sucesso e se torne uma autoridade com muito mais engajamento nas suas consultas. Mas seja rápido, pois as vagas elas são limitadas, viu? Mais uma vez, muito obrigada por você ter chegado até aqui e nos vemos no outro lado da tela, para que juntos nós possamos fazer um Brasil com menos dor e com menos diabetes. Um grande beijo e até mais! Oi pessoal, o meu nome é Larissa Faiber, eu sou nutricionista de Florianópolis, trabalho com nutrição clínica, doenças crônicas, inclusive com pacientes renais, e foi isso que me motivou a fazer o curso da Dani sobre diabetes. E eu vim aqui agradecer, a toda a dedicação que ela teve com o curso, porque tá com um conteúdo incrível, não só de teoria, mas também de prática, onde ela traz todas as experiências clínicas dela, com os pacientes e também com ela mesma. Eu acho que isso é o que mais enriquece o curso e é um grande diferencial. Me deixou muito mais segura em abordar os meus pacientes diabéticos e também, inclusive, na nefropatia diabética, que é uma das principais causas aí de doença renal crônica. Então, eu vim aqui deixar o meu muito obrigada e também a recomendação para o curso aí, que tá incrível. Parabéns! Olá, meu nome é Marina Bertaia, eu sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica e também educadora em diabetes. Eu sentia uma necessidade muito grande no consultório de expandir o meu conhecimento em relação ao diabetes e poder ajudar ainda mais os meus pacientes a atingirem ótimos resultados. Foi aí que eu conheci então a Daniele e adquiri o curso Diabetes Tem Solução, que tem sido um divisor de águas e tem elevado o meu atendimento a outro nível. Os pacientes têm aderido muito mais ao tratamento por conta das explicações que eu tenho passado para eles e tem feito muito mais sentido também para eles. Então, pacientes que chegavam aqui com glicemia maior de 200 e a gente conseguia baixar, com o conhecimento que eu tinha antes, hoje eu consigo fazer com que esse paciente perdure nesse resultado por muito mais tempo. Então, desde que eu adquiri o curso até agora, eu tenho tido realmente resultados muito legais, muito bacanas mesmo. Fora que tem um grupo no WhatsApp, a Daniele dá todo o suporte pra gente lá, a gente tira dúvidas, fala sobre estudos de caso, ela responde um por um, ela faz questão de dar essa atenção para todos os alunos. É maravilhoso a gente poder entender melhor a doença, entender melhor o que se passa dentro do paciente, do organismo, e assim conduzir
a consulta, o tratamento da melhor forma. Eu super indico e acho que foi um investimento super válido, porque o nosso paciente precisa do melhor de nós e do melhor que a gente tem a oferecer. Olá, meu nome é Yuri Souza, eu sou nutricionista e aluno do curso Diabetes Tem Solução. Sou muito grato por fazer parte deste curso, dessa primeira turma. Me recordo de que desde quando o Daniele anunciou a confecção do curso eu já o aguardava. E ele vem me surpreendendo cada vez mais, superando as minhas expectativas de forma bem positiva. É um curso que oferta uma série de informações, boas informações, bons estudos e muita troca de experiência. E isso é muito válido. O curso tem mudado a minha vida profissional e até mesmo pessoal, pois tem influenciado no meu olhar sobre o diabetes, sobre o paciente, sobre o tratamento, e isso impacta na minha vida e, consequentemente, na vida do meu paciente, oferecendo a ele uma maior qualidade de vida e um melhor controle glicêmico. E isso é extremamente gratificante. Gratidão a Daniele por essa oportunidade de troca de experiência e de conhecimento e parabéns pelo curso. Olá, tudo bem? Meu nome é Érica, eu sou nutricionista de Vinhedo, interior de São Paulo. Sou formada há 20 anos e resolvi fazer o curso Diabetes Tem Solução porque eu queria ter um conhecimento melhor de diabetes e também de pacientes com hipoglicemia. E esse curso para mim foi um divisor de águas, eu amei. Há muito tempo eu não me atualizava nessa área e eu tive um monte de novos relatos, de novas experiências e para mim foi muito importante. A professora Daniele é uma excelente nutricionista, onde eu percebi o quanto ela estuda, o quanto ela busca conhecimento, novas condutas, e eu achei muito bom esse curso, tanto na parte do diabético, quanto para quem tem hipoglicemia, que também para mim foi importante. Então eu recomendo para as minhas colegas e meus colegas nutricionistas, e eu acho que cada dia mais a gente precisa buscar novas estratégias, novos conhecimentos, sair da caixa mesmo, né? Ir atrás de novas dicas, novas oportunidades de oferecer algo melhor aos nossos pacientes.